Aê, chegamos no fim do módulo 4, o maior módulo, desse curso. E nessa aula a gente vai terminar as 10 grandes descobertas da genética do comportamento com a 9ª e a 10ª descoberta, que são muito legais, gente, interessante mesmo. A 9ª descoberta fala sobre o ambiente. Falamos genética e agora falamos sobre o ambiente. A descoberta aqui vai tratar dos 2 tipos de ambientes e vai dizer o seguinte, que o ambiente compartilhado não tem grande influência nos comportamentos e o ambiente não compartilhado tem a maior influência nos comportamentos. Para a grande maioria dos comportamentos funciona dessa maneira. Eu tenho uma grande influência genética, seguida de uma influência também substancial do ambiente não compartilhado e, por último, uma pequena influência do ambiente compartilhado. Isso não significa que o ambiente compartilhado não tem influência nenhuma ou não tem importância nenhuma. Isso nos diz que a similaridade entre irmãos não vai vir do ambiente compartilhado, do ambiente que eles compartilham, mas a grande probabilidade é que a similaridade entre eles venha da influência genética. E outra grande mensagem é que o que vai influenciar nos comportamentos são as experiências particulares que as pessoas têm, que as crianças têm dentro do seu ambiente familiar, que os indivíduos têm nas suas experiências durante a vida. E por fim, a 10ª descoberta é que o anormal é normal. Como assim? O anormal é normal? Sempre que é feito um diagnóstico, seja de uma doença, de um transtorno, de uma grande dificuldade ou até mesmo de um grande talento, de um gênio, isso é considerado anormal. Mas será que realmente é anormal? Eles são chamados de anormais por não serem como a maioria. Mas na verdade, socialmente, isso não é bem visto. Anormal é algo que não é muito bem aceito, não é verdade? Realmente existem doenças, existem distúrbios que são categorizados, que devem ser diagnosticados e que assim vão ter o tratamento específico, o tratamento adequado. No entanto, quando a gente está falando de traços comportamentais, eu tenho magnitudes. Então eu sempre vou entender que esses traços comportamentais eles sempre vão existir nas pessoas, porém eles podem existir em maior magnitude, em menor magnitude, ou se a gente considerar uma população, um grande número de pessoas, eu também vou ter uma magnitude mediana, ali uma magnitude média de ocorrência desses comportamentos dentro dessa população. Para explicar essa distribuição da magnitude dos comportamentos, existe uma curva de distribuição chamada curva normal. Eu quero que vocês imaginem alguma habilidade, mas eu vou dar o exemplo da habilidade de leitura. Imagine que nessa curva normal eu tenho uma população, muitas pessoas com uma habilidade mediana para leitura. Eu tenho algumas pessoas com habilidade baixa para leitura e também algumas pessoas com uma alta habilidade para leitura. Essa curva chama curva normal. Então, todos os pontos que estão dentro desta curva são normais. Mesmo que sejam muito habilidosos ou pouco habilidosos, eles estão dentro dessa curva. Então, a genética do comportamento, ela tenta não diagnosticar ou não categorizar uma doença como o indivíduo é ou não é doente, ele tem ou não tem essa doença, mas ele está em algum ponto desta curva e ele é normal, sim, porque o anormal é normal. Essa é a descoberta. O fenômeno que nós já vimos sobre os genes generalistas também está dentro dessa descoberta. Porque se eu compreendo que os mesmos genes que afetam ou que influenciam uma alta habilidade também pode afetar a habilidade média ou também pode afetar uma habilidade baixa, então os mesmos genes afetam ou influenciam
todas as magnitudes da mesma habilidade. Se eu tenho os fenômenos de inovação e de amplificação genética, eu também posso compreender que amplificando o efeito dos genes, eu posso levar um aluno a desenvolver uma habilidade, mesmo que ele apresente uma baixa habilidade nesse momento, né, por meio de estímulos adequados, pela diversidade de estímulos presentes ali na sala de aula, por meio de estratégias de aprendizagem. E podemos pegar vários exemplos, né, para falar sobre isso. Essa descoberta, ela nos tira desses diagnósticos que vão rotular as pessoas. Nós podemos então compreender que as altas habilidades, as baixas habilidades, as dificuldades ou até mesmo os talentos, eles são extremos dentro da mesma curva. E se eles estão dentro da mesma curva, eles não são considerados anormais. Muito bem, parabéns por ter chegado até aqui, por finalizar mais um módulo e espero vocês no módulo 5.